Professor, um outro ponto, né, acho que ainda falando um pouco mais sobre esta situação, né, entre Estados Unidos e China, ontem até a gente noticiou aqui toda aquela questão sobre o balão chinês, né? Uma reportagem acho que da NBC trouxe ali que o balão chinês que foi derrubado pelo caça americano estava espionando bases aéreas dos Estados Unidos. A mídia americana tem reportado muito sobre esse assunto, falando especificamente que o balão aí, no caso, né, ele já foi capaz de transmitir informações coletadas instantaneamente para Pequim, né? A reportagem da NBC traz também que o governo chinês acabou ali negando, né, que se tratava aí realmente de uma espionagem, ou seja, esse é um assunto que, a princípio, né, a gente viu ganhando bastante destaque, depois parecia que estava ali até controlada o tema, agora volta novas acusações. Eu queria entender a sua visão e os impactos que isso podem trazer, se devem trazer algum tipo, né, de agravamento em relação a essa situação Estados Unidos e China. Olha, espionagem mútua, Paulo, é uma coisa que todo mundo faz. Você lembra daquele drone que estava sobrevoando ali a Crimeia, feito pelos americanos? E a opinião pública americana até se manifestou a respeito, dizendo por que nós temos um drone de investigação sobrevoando a Crimeia, não é? Se nós não estamos envolvidos na guerra. Então, essa questão de espionagem é normal, ela acontece muito no mundo inteiro, e a gente vê, não é, mesmo quando você vai para a França, quando você vai para outros lugares, sempre se fala a respeito da questão da espionagem, e o grande problema é que você vê que essa situação tem piorado, e existem, obviamente, as preocupações com a questão da mídia social, como ela é utilizada, e aí você vê o governo fazendo aí o banimento do TikTok no Canadá, nos Estados Unidos, mas o que a gente vê, ao fim de tudo, é que é uma guerra de narrativas em que a coisa que é mais sacrificada nessa história toda é a verdade, porque você precisa criar aí o inimigo imaginário, e é aquilo que eu comentei até, acho que com você uma vez. Qualquer coisa que seja inventada pela China nos próximos anos, sem dúvida, vai sempre vai ser carimbada com esta ideia de que o produto é feito para espionagem do governo chinês. Então, isso você viu com o 5G, você vê com o TikTok, qualquer empresa chinesa vai vir sempre com esse estigma que foi criado como uma forma aí de se tentar fazer com que houvesse uma predisposição contrária à utilização ou importação de produtos chineses. Mas a realidade é de que, enquanto o mundo não tiver competitividade para fazer frente àquilo que a China conseguiu construir ao longo dos últimos anos, fica difícil de você observar uma movimentação contrária. E também existe uma outra questão importante. Se a China atinge, e isso a gente tem repetido bastante, uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares em 2049, isso é extremamente disruptivo e todos os países que quiserem ter aí uma parte desse crescimento terão de necessariamente entender e aprender e a conviver com o regime que você tem em Pequim. Isso faz parte do jogo, assim como se observou em outras ocasiões. Então, tudo isso faz parte de uma guerra de narrativas em que a gente nunca sabe efetivamente onde está a verdade, viu, Paula? Esse que é o grande problema. Na Guerra Fria, quem viveu nos anos 80 e lembra da Guerra Fria, vai se recordar que os russos, por exemplo, faziam desfiles militares, grandes desfiles militares, utilizando coisa de plástico. E aí a mídia ocidental reportava da capacidade letal dos equipamentos russos quando era tudo plástico. Então, a gente nunca sabe o que é a verdade nessas histórias.